Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Conta Pra Mim Pangeia. Hoje no nosso tema, qual o melhor político do Brasil? Você sabe dizer? Então vamos a esse tema curioso. Pode ser polêmico? Não, se você tiver uma boa visão de política. Primeiramente, hoje devemos entender que há um empobrecimento de discutível política no país. Daniel, o que isso significa? Hoje o Brasil desacostumou-se a fazer análise política. Hoje não existe análise política. Existe hoje um ferrenho aposto entre lados A ou B, e aonde existe também o lado C, né? Que infelizmente tomou conta da nossa nação. Amor político é perigoso, gente, muito perigoso. Quando você escolhe um dos lados, você esquece que o seu interesse deveria estar pautado naquelas questões de análises políticas. Uma análise política ela deve ser feita indiferentemente se você gosta ou não daquele ser político. É você analisar uma atitude política por completo. É você analisar o que está sendo realizado em prol do que é determinado, né? Primeiramente, vamos aqui entender o que é política, porque tem a política discursiva, tem a política inclusiva e tem a política que é administrativa, né? Então, primeiramente, política hoje no nosso sistema aqui brasileiro, desde a sua Constituição de 1988, onde foi introduzido a todo e qualquer brasileiro nacional aqui brasileiro, a partir de 16 anos de idade, ter direito de dar o voto e creditar a um político todos os seus anseios, que seriam ali através dos seus impostos que são pagos, representados. Qual que é a grande questão? Hoje a política ela se resume a dois lados, é o grande perigo. Também político é o que é um político? O político é apenas, única e exclusivamente, mais um servidor público diretamente colocado através de manifestos votos populares, mas mesmo assim continua sendo um servidor público, infelizmente chamado de alto escalão, né? Então, hoje o político ele pode ser encaixado em dois poderes, que é o legislativo e o executivo. O legislativo, ele legisla e ele faz adoção de leis e faz ali a criação de leis, tá? Então, ele é constituído por vereadores, por deputados estaduais, por deputados federais e também por senadores, as chamadas câmaras. Quando você ouve Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados Federais, Câmara de Deputados Estaduais, Câmara do Senado Federal, é relacionada ao poder legislativo. E existe também o político chamado do poder executivo. O poder executivo, ele executa as leis criadas pelo legislativo e assim como também ele tem eventual poder para a criação de leis de interesse público coletivo das pessoas. O poder executivo é constituído por prefeitos, governadores e presidente da República. E fora desse conjunto, eles são subcercados por uma segunda e uma terceira categoria. Essa segunda categoria seria de funcionários advindo de concursos públicos para servidão àquelas casas, em trabalhos extraordinários como limpeza, manutenção, almoxarifado, entre outros trabalhos específicos. E ele tem também direito a acesso à indicação, fazer indicação do seu corpo administrativo, ali no caso
para pessoas que o cercam, para, em conjunto com ele mesmo, fazer a administração daquele que foi o seu mandato, né? Existe a diferença de mandato hoje no Brasil somente para senadores, que é de 8 anos o mandato. Para todas as outras categorias, hoje é formada de 4 anos, tá? Não vamos entrar aqui na questão do mérito de quanto se gasta com políticos hoje no Brasil, quantos políticos desnecessários tem no Brasil hoje, né? Mas vamos aqui entrar dentro de uma outra questão aqui, que seria partidos. Hoje o político, além de ter que ter o voto, ele tem que ter um partido, surrealmente, para poder estar sendo candidato à eleição. Hoje no Brasil existe atualmente 33 partidos aptos, através do Tribunal Superior Eleitoral, a estarem concorrendo a vagas em todos os âmbitos aí do que nós falamos aí, a câmaras e também ao Poder Executivo. Qual que é o problema? Hoje no Brasil, as pessoas não conseguem fazer análise política, que é você separar o que o político fez em cada determinado aspecto. Economicamente, o político está acertando nessa área específica da economia. A economia ela também se divide em economia interna, economia externa, economia agrônoma, economia expansiva, aplicação de valores para a economia, arrecadação de valores pela economia. Então, tem uma grande questão. E como diz a parábola, né, das Escrituras Sagradas, conhecereis a verdade vos libertará. Então, deveríamos fazer análise mais profunda sobre cada aspecto de atitude tomada por políticos hoje no nosso país. Não estou aqui a me referir do político A ou B que esteja ou que tenha passado já por um desses cargos, mas necessitamos fazer valer realmente o poderio que estamos dando a essas pessoas. Então, enquanto o brasileiro estiver dividido, fatiado, escanteado para subgrupos, para que haja a divisão e com isso haja a contenda, é muito difícil realmente que a nossa nação chegue a um crescimento exponencial. Até mesmo porque existem várias informações que as pessoas, através de não buscarem, não terem esse conhecimento, acabam que entregam-se a devaneios discursivos, que é o quê? O político, através do discurso, acaba atraindo multidões de pessoas para si mesmo e, ao adentrar no poder, acaba que larga de mão todo o seu discurso. Ou então tem um discurso mascarado também, que é aquele chamado discurso populista, que você começa a ofertar muitas coisas em discurso, só que a realidade dentro do setor público acaba sendo diferente. Agora, em ponto de vista, qual que é o melhor político do Brasil hoje? O melhor político do Brasil hoje, através de entrar dentro desse poder executivo e legislativo, seria aquele político que viesse a resolver hoje o que é o maior de todos os problemas da nação. Qual que é o maior problema da nação hoje? Dívida externa, paga absurdamente somente em juros, porque só paga-se a amortização de juros hoje no país, com juros exorbitantes, inaplicáveis, que são aceitos por uma demanda política hoje e que não são discutidos. A nação hoje não tem conhecimento quanto que se paga mensalmente de amortização de juros, qual que é o valor desses juros e, primeiramente, desde quando que é essa dívida e ela é composta de quê? Por que estamos devendo isso? Em que ano foi feita essa dívida? Quantas parcelas foram feitas essa dívida? Qual a taxa de juros inicial dessa dívida? E quanto que a gente paga hoje dessa dívida e quanto que a gente já pagou, tá? Então, hoje, sendo feito nacionalmente uma auditoria fiscal limpa, clara, objetiva e exposta para toda a nação,
acredito eu que hoje estaria resolvido o maior problema do país, porque com toda certeza estaríamos aí em estagnação total de queda dessa dívida. Olhe bem, senão a zeraríamos, tá? E não me venham com essa, existem parceiros econômicos externos que não vão gostar disso, é claro, se o cara está recebendo muito dinheiro indevidamente, supostamente indevidamente, porque não foi feita ainda essa auditoria. Sendo feito isso, eu acredito que esse sim venha a ser o melhor político, e se vier agregado de uma segunda questão, que é o último vídeo que a gente fez sobre o nióbio, se você tem conhecimento do nióbio, o quanto que é a potência de arrecadação de valores desse produto, que hoje é concessionado, é feita uma concessão para uma empresa única e específica fazer a exploração. Vamos também fazer uma auditoria contratual em mais de 60 anos, o que se pode ser feito por isso, porque a área tecnológica do nosso país está muito defasada. E o nióbio hoje é o principal componente mundial, não é nacional, mundial, que vem a trazer benefícios para todo e qualquer país que saiba fazer sua manipulação. E hoje o Brasil, além de ter sapiência em fazer essa manipulação, é hoje o país que é responsável por 90% de tudo quanto há de nióbio hoje no mercado mundial, tá? Então, gente, sem paixonites políticas, hoje o recado de hoje é que cada um de nós consiga analisar cada atitude de um político hoje, independentemente se ele vem sempre acertando. O nosso dever é sempre de buscar informações com cada uma das medidas tomadas por esses políticos, tá? E aqui sem dizer que A ou B está certo, ou que A ou B está errado, até mesmo porque a mensagem aqui do nosso vídeo, ela tem a intenção de ser uma mensagem passada para futuramente continuar sendo válida, tá? Então, muito obrigado, agradeço, curta, compartilhe o nosso vídeo, ative o sininho de notificações. Agradeço muito a cada um de vocês que possam compartilhar no Facebook, possam compartilhar no seu status de WhatsApp, né? Para o crescimento do nosso canal, o canal Conta Pra Mim Pangeia. Eu sou Daniel Sena e você seja muito bem-vindo aqui e você vai sempre ter o conhecimento alternativo. Obrigado e até o próximo vídeo.